E vamos lá para o Fórum Mídias de hoje. O assunto do dia é o depoimento do antigo comandante do Exército no governo Bolsonaro, Freire Gomes. Aí estão os dois na época em que o Bolsonaro ainda era presidente e o Freire Gomes, comandante do Exército. Aqui, a repercussão nos principais jornais, o Globo, Estadão e Folha, do depoimento. Alexandre de Moraes se irrita com o ex-comandante do Exército e o adverte do crime de falso testemunho. Ex-chefe do Exército minimiza a minuta golpista de Bolsonaro, confronta versões e leva a bronca de Moraes. Moraes repreende ex-comandante do Exército. Ou o senhor falseou na polícia, ou está falseando aqui. Bom, o Jair Bolsonaro já aproveitou o depoimento e este vacilo do Freire Gomes, que foi devidamente advertido pelo ministro Moraes, e publicou nas suas redes uma matéria do jornalista Cláudio Dantas, que é da Jovem Pan, foi do antagonista, um jornalismo de direita. E ele aproveitou aqui e já publicou. Olha, o Bolsonaro botou mais um que manda mais mentiras para a latrina. Alerta, ex-comandante do Exército rejeita a versão da Polícia Federal, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. Olha a versão que está sendo divulgada pelo bolsonarismo. Aqui é do Cláudio Dantas. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO. A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente, isso não aconteceu, declarou, explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerandos com base na Constituição, com aspectos jurídicos, por isso não nos chamou atenção. Muito vazio, disse. Freire Gomes também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como o assessor que lhe mostrou o documento. O general ainda negou que tenha identificado Anderson Torres como o autor da minuta. Não sei quem é o autor. Talvez ele tenha nos apresentado o documento por questão de consideração. Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando agora. Aqui, a versão em geral dos três jornais. Em resumo, é isso aqui que eles estão publicando. O general disse ao Supremo que foi convocado por Bolsonaro para participar de uma reunião no dia 7 de dezembro. Foi nesse encontro que o ex-presidente apresentou aos chefes militares pela primeira vez a minuta de decreto golpista. Segundo Freire Gomes, o texto apresentava uma série de considerandos como fundamentação jurídica para o golpe e sugeria o uso das Forças Armadas em medida como GLO, garantia da lei e da ordem, estado de defesa ou estado de sítio após o resultado eleitoral. Freire Gomes disse que essa primeira versão do documento não causou espanto nos chefes militares. Ele apresentou esses considerandos, todos eles embasados em aspectos jurídicos. Como ainda ia ser estudado e aprofundado, nós aguardamos uma outra manifestação do senhor presidente. O general disse que se reuniu com Bolsonaro em outras oportunidades no fim de 2022. A gente sabe, pelas investigações da Polícia Federal, que foram pelo menos 3 reuniões, uma no dia 7, uma no dia 12 e a última no dia 14. O golpe estaria com o assassinato, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, marcado para o dia 15.
Pelo que eu me lembro, ele apenas comentou o estudo. O brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, falou que não faria qualquer coisa. E eu informei ao presidente de forma bastante cordial que as medidas que ele quisesse tomar deveriam considerar vários aspectos: o apoio internacional e nacional, o Congresso, a parte jurídica. Isso é uma coisa que nós comentamos aqui. A parte internacional foi fundamental para o recuo das Forças Armadas, porque no dia da diplomação do Lula, dia 12, um dia antes, os militares haviam lançado uma carta praticamente incentivando as pessoas a continuarem ocupando a frente dos quartéis, não é? Então, eles estavam... Só quando ficou claro que não ia haver apoio internacional é que eles parece que recuaram o time. E agora, com o depoimento de ontem, parece que o Freire Gomes estava recuando de recuar. Freire Gomes negou que tenha dado voz de prisão a Bolsonaro. Eu lembro que isso daqui não foi ele que disse na Polícia Federal. Quem afirmou que ele teria, inclusive, ameaçado Bolsonaro de prisão foi o antigo comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, que vai depor amanhã, quarta-feira. Ele teria que depor ontem, mas estava viajando e o depoimento dele ficou para amanhã. Esse depoimento dele é muito importante para ver se ele também vai recuar. Se ele também vai recuar. O general diz que somente indicou a Bolsonaro que ele poderia ser enquadrado juridicamente, caso adotasse uma medida ilegal, e que o Exército não iria atuar em algo que iria extrapolar a nossa competência. Ou seja, ele disse tudo o que disse mesmo e agora só tá amenizando, né? Freire Gomes ainda afirmou que não poderia interpretar o que o ex-chefe da Marinha, Almirante Garnier, réu no processo de golpe, queria dizer ao anunciar a Bolsonaro que apoiaria a medida que tomaria. Olha, o Bolsonaro apresenta aos chefes militares a minuta do golpe, onde as Forças Armadas seriam usadas para GLO. E o Garnier diz que apoiaria e ele diz que ele não sabe o que ele quis dizer com apoiaria, que ele é que pode dizer. Eu não interpretei qualquer tipo de conluio. Evidentemente, é aquela confraria dos militares, não é? Aí ele levou uma chamada do Alexandre de Moraes, né? Eu quero advertir a testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Vou dar à testemunha, ou seja, ao general, a chance de dizer a verdade. Não pode agora, perante o STF, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado só no que eu pensava. O Alexandre de Moraes não deixou essa narrativa que passava pano em tudo o que aconteceu. A testemunha é general do Exército, foi comandante do Exército, consequentemente está preparado para lidar sob tensão, tanto no interrogatório da polícia quanto aqui. Solicito que, antes de responder, pense bem. Vossa Senhoria disse à Polícia Federal que o depoente, que ele, comandante, e o brigadeiro Batista Júnior falaram de forma contundente ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude e que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Ele pensou que o Alexandre de Moraes não teria coragem de confrontá-lo, né? Que ele iria passar ali aquele depoimento, mas o ministro foi e mais. O ministro ameaçou de prisão. Alexandre de Moraes advertiu Freire Gomes do artigo 342 do Código Penal,
que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para o crime de falso testemunho. Aí o Freire Gomes diz: com 50 anos de exército, eu jamais mentiria. Eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrário ao assunto e que eu estava focado no que eu falei. Não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa, que é o antigo ministro comandante do Exército. E o almirante Garnier ficou com essa postura de ficar com o presidente. Eu não posso inferir o que ele quis dizer com o estar com o presidente. Eu não omiti dado e afirmo, ele disse que estava com o presidente. A intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. Ou seja, ele disse, eu concordo, estou com o senhor na trama golpista, mas o que ele quis dizer com isso eu não sei. Tirou da reta, isso aí é com o Garnier, ele que se explique, não é? Aqui, só para refrescar a cabeça das pessoas, um trecho da minuta do golpe, que é do que eles estavam falando. Isso aqui é a primeira minuta, aquela que foi apresentada a eles da primeira vez. Aqui, olha só a minuta do Bolsonaro. Vê se o Bolsonaro poderia ter escrito isso. Não à toa encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo de nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles como definição de justiça e princípio de direito. No iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era. Resumindo, a conversa toda do Bolsonaro era que existia leis que não respondiam ao princípio da moralidade, elas podiam ser legais, mas não ser legítimas. Aqui ele ainda bota assim, aqui tratar de forma breve das decisões inconstitucionais do STF. Aí ele terminava isso na minuta. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da lei e da ordem. Detalhe, durante o depoimento, isso aqui só um jornal que citou isso, que foi o Estadão. Durante o depoimento, Freire Gomes também confirmou que o plano de golpe apresentado a ele e aos outros comandantes das Forças Armadas continha plano de prisão de Moraes. Ora, como é que era só uma especulação, se tinha até prisão do Moraes, tinha tudo. Eles só não botaram a tropa na rua. Agora, o que está acontecendo? As versões estão circulando. Bolsonaro e os bolsonaristas com a versão dele, e essa versão meio passada de pano, sem confrontação da mídia em geral. O que a gente vê que tem uma charge do Jorge Mal, que é um chargista bem interessante, inteligente, que mostra bem, olha aqui, ó. Ele sobrevive, mas ligado ao aparelho, que mostra aqui o que seria o Bolsonaro ligado ao aparelho celular, que são as redes. É isso que mantém vivo o bolsonarismo e Bolsonaro. Então, esse discurso do Freire Gomes e o depoimento dele ontem, temos que ver agora o que vai acontecer amanhã com o depoimento do antigo comandante da Aeronáutica, se ele também vai vir com uma versão mais amena do depoimento à Polícia Federal, porque isso daí poderia até explicar por que, sendo uma testemunha tão importante do golpe, porque já que ele assumiu que viu a minuta que lhe foi apresentada, o Freire Gomes, antigo comandante do Exército, também é testemunha de defesa do Bolsonaro. É estranho. Provavelmente todo o do Bolsonaro vai se basear nisso.
Nunca houve tentativa de golpe. O que houve foi apenas um estudo sobre de que se não estariam havendo ilegalidades e que medidas poderiam ser tomadas dentro da Constituição. É isso que nós temos para hoje. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Agora é a guerra das redes, né? De versões. Muito bom. Dá para voltar aqui, ó, só uma manchete da Folha. Olha a Folha. Ex-chefe do Exército minimiza minuta golpista de Bolsonaro, confronta versões e leva bronca de Moraes. E o Bolsonaro já colocou um trechinho do Jornal Nacional dizendo que o golpe dele era dentro da Constituição, porque o Jornal Nacional menciona, ele estava falando em GLO, em estado de sítio, que estão previstos na Constituição. O fato de estar previsto não significa nada. Exatamente. Né? Então, ele já está usando isso. Ô, Melo, chegou um superchat aqui para você, viu? Renata, obrigada, Renata. Adoro o Fórum Renata. Mídias, do Antônio Melo. Sempre o Fórum Mídias traz muitos elogios aqui para gente, viu? Muito bom. Até amanhã, pessoal. As redes digitais mantêm vivo o bolso genocida, seus comparsas e sua família. Sim, mas não são só as redes, não. A mídia também. A mídia também. Abre espaço para ele, abre espaço para as versões dele. E quando a mídia faz isso, o Bolsonaro aproveita nas redes sociais. É isso aí. Exatamente. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, abraço, pessoal. Valeu mesmo. Até amanhã. Então.